Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Confirmando aquilo que nós tínhamos visto semana passada, semana retrasada e nas últimas semanas, o índice Bovespa está em tendência de alta. E isso se comprova nessa última semana, quando o Ibovespa fecha a semana em alta de 1,93%. Depois de 3 semanas de correção, o índice Bovespa fecha em alta de novo, confirmando nosso estudo, né, de que os ativos estão em tendência de alta e o período que passou agora no mês de setembro foi mais uma correção. Vamos aproveitar então que o mercado reagiu essa semana e vamos analisar quais são os ativos que estão em tendência de alta, tanto no gráfico diário quanto no semanal, e que, claro, podem nos dar algumas oportunidades a partir da terceira semana do mês de outubro, né? Já passamos da metade do mês, agora vamos caminhando para o encerramento aí, e claro, vamos ver quais são as oportunidades que se apresentam para nós nos gráficos. Então, fica com a gente para que você possa acompanhar tudo. Vamos fazer uma análise de Bovespa, dólar, juros e vamos entrar nas ações que podem nos dar alguma oportunidade. Vamos nessa? Então fica aí, que o nosso Sábado em Ação está só começando. Vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique, este é o canal VDT Invest. Aqui nós falamos do mercado financeiro desde 2019. Estou no mercado desde 2016, hoje trader e investidor, e também pensando sempre na parte educacional, mostrando a questão da análise técnica, como é que a gente enxerga o mercado, desenvolvendo algoritmos, indicadores, falando de inteligência artificial, automatização de operações. Então, se você está chegando agora, começou a conhecer o nosso vídeo no canal nesse vídeo, é uma excelente hora. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e marque a opção todos, que aí toda hora que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te mandar a recomendação e você vem participar com a gente, tá? E você que já faz parte da nossa grande família, meu muito obrigado sempre, é uma honra muito grande ter a companhia de vocês. Pessoal, normalmente nós fazemos esse vídeo de sábado ao vivo. Hoje, excepcionalmente, ele está sendo gravado, então você vai assistir no horário habitual, mas eu estou gravando um pouquinho mais cedo, portanto, não vamos conseguir fazer aquela interação ao vivo. Mas mesmo assim, peço que você deixe seu like aí e, claro, o seu comentário daquelas ações que você gostaria que a gente fizesse análise, até para a gente poder entender o que você está enxergando nas ações e também aprimorarmos o nosso olhar gráfico. Tá? Então vamos nessa direto, vamos lá para o gráfico do Ibovespa, índice Bovespa na tela, olha lá, gráfico semanal do índice Bovespa, a gente observa que tivemos uma alta bastante forte, começando lá na primeira semana do mês de agosto, e ela foi se estendendo até praticamente a metade do mês de setembro. E aí depois ela começa a fazer um período de correção que durou 3 semanas, e nesta última semana, que terminou ontem, dia 17 de outubro, olha lá, já temos um candle positivo, ele veio buscar esta região de topo anterior, não chegou nem a vir buscar a média de 21 períodos, que a gente comentou a semana passada, galera. A média de 21 períodos do gráfico semanal, independente desses movimentos de queda, olha lá, ele está apontando tendência de alta, ó. Suavizou um pouquinho aqui, mas já retomou o ritmo da alta. E aqui na média de 9, nós podemos, deixa eu até tirar os estudos aqui para ficar mais fácil, ó. Na média de 9 períodos, nós conseguimos identificar no gráfico semanal um sistema do Larry Williams chamado 9.4, que é quando o mercado está subindo, um candle faz a média de 9 virar para baixo, o próximo candle imediatamente seguinte faz a média de 9 virar para cima. Então aqui está pronto um sistema chamado 9.4 de compra, fechando inclusive bem próximo da máxima da semana. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer o seguinte, caso haja o rompimento desta máxima, na semana que vem, ativa o sistema chamado 9.4, tá? Além disso, nós temos também um 1, 2, 3 de compra no gráfico semanal, tá bom? Beleza? Então, tem todos os elementos aqui de uma continuação desse movimento de alta no gráfico semanal. Observe que também já temos um volume comprador maior do que nas semanas anteriores, então isso mostra que realmente esses movimentos foram de correção, e nós comentamos aqui algumas vezes que estes movimentos de correção são saudáveis e necessários para que o mercado venha a tomar impulso
e ganhe depois uma força compradora novamente, tá? Então, vamos ficar de olho porque temos sim a possibilidade de uma continuidade desse movimento de alta do gráfico do Ibovespa, caso ele rompa esta máxima da semana, tá certo? Olhando no ponto de vista do dólar, o dólar, a semana passada, sexta-feira passada, teve uma alta gigantesca quando Donald Trump anunciou tarifas de 100% aos produtos chineses. O mercado imediatamente reagiu, mas ao longo desta última semana, as coisas já foram se acalmando, o Trump falou mesmo que 100% é impraticável e o mercado volta a cair, fecha a semana novamente em queda. Observem, olha lá, 9,4 de venda. O que nós tivemos no Ibovespa do lado comprador, temos agora no dólar do lado vendedor pelo gráfico semanal. Assim como aconteceu um repique de dólar lá no mês de março, aconteceu de novo em julho e acontece agora de novo em outubro, tá? Então, o dólar continua em tendência de queda. De novo, ele está brigando naquela região de suporte, que está difícil perder, mas se ele perder esse suporte aqui, desta região de fundo, ele tem boas probabilidades de continuar caindo e vir buscar lá 5,17, 5,20. Menos que isso, acredito que este ano não vai acontecer, tá? É uma região de bastante defesa, essa região de suporte. Mas dá para ver no semanal que foi uma semana de alta causada pela sexta-feira passada e depois o mercado já entra de novo em estado de normalidade, continuando essa tendência de queda de dólar, certo? Observando a taxa de juros futuros, vamos olhar os juros porque esse aqui sim é importante nós ficarmos atentos. Mais uma semaninha de queda após lá na última semana de setembro fechar em alta, né? Aí começa as primeira e segunda semanas de outubro fechando em queda. Isso quer dizer o quê? Olhando para o mercado lá em 2029, temos uma taxa de juros projetada a 13,30%. Isso é bom, né? Se for caindo de uma maneira mais normal, mais orgânica, é melhor para nós, né, pessoal? Porque daí nós estamos olhando para 2029 com uma taxa de 13,3%. Isso é excelente caso aconteça, tá? Então, juros caindo, dólar caindo, normalmente é bolsa subindo. A gente vai ficar de olho nas próximas semanas. Isso se comprova pelo gráfico semanal do índice Bovespa. Vamos dar uma olhadinha nas commodities? O milho, cara, eu não peguei o milho essa semana. Eu fiquei tentando pegar o milho nesse rompimento. Não consegui pegar. Depois eu esqueci dele na terça-feira. Não coloquei a ordem na quarta, ó, e aí pegou quarta, quinta, sexta. Ó. Veio exatamente onde a gente tinha comentado semana passada, que a média de 200 seria uma região de alvo. Lembram-se disso? A gente comentou isso e eu não peguei esse milho essa semana, eu esqueci. E agora o que vai fazer? Agora a gente vai esperar ele passar para cima da média de 200, fazer um pullback e depois a gente tenta pegar de novo, tá? Semanal do milho, ficou interessante, já teve 1, 2, 3 de compra acionado, olha só como 1, 2, 3 sempre aparece nos nossos estudos, ele sempre mostra movimentos, né, de continuação ou de acionamento e ascensão depois do 1, 2, 3. Chegou naquela média de 200 períodos, parou um pouquinho, agora nós vamos esperar o que vai acontecer nesse milho, tá? Começa a ensaiar um olhar mais comprador, vamos ver o mensal do milho, olha lá, o mensal do milho ainda está preso, porque nós temos uma média de 80 meses que está logo acima do preço, então cabe a gente ficar de olho aqui também, esperar o rompimento dessa região no gráfico mensal, que daí sim libera espaço, tá? Tem a ver com safra, tem a ver com colheita, plantio, enfim. Sobrou milho no mercado esse ano, por isso que o milho caiu forte. Vamos lá olhar o boi? O boizinho ficou bem lateral essa semana, a gente sabe que outubro é um mês de começar a montagem de plantel pelos frigoríficos, olha lá, produtores já começando a ficar um pouquinho mais felizes, começa a ter uma leve alta. Não foi ainda suficiente para deixar o produtor contente, né? O pecuarista, mas já não cai mais, não perde mais essa média de 200, vem se segurando. A semana foi de leve alta, 0,05%, nada absurdo ainda. Olhando a soja, semaninha de alta, uma semana interessante na soja, mas ainda nada para a gente comemorar, né? Porque permanece na região de lateralização desde o ano passado, julho do ano passado, quer dizer, faz mais de um ano que esse preço da soja não se movimenta para lado nenhum. Melhor que ele se movimente para cima, né? Porque aí ajuda os nossos agricultores, a nossa agroindústria, mas por enquanto ainda volume fraco no semanal e isso não deixa o preço subir. Já ao lado do café, olha lá,
Após uma queda que aconteceu no mês de setembro, começa a fazer zigue-zagues ascendentes novamente, já temos um pivô de alta no café e ele já começa a rondar de novo aquelas regiões de topo anterior. Olhando pelo gráfico semanal, vamos tirar os estudos aqui para ficar mais fácil, olha lá. Tivemos uma semana corretiva semana passada, essa semana novamente o café fecha em alta, 5,62%, com um ligeiro aumento de volume, o que mostra que há intenção dos compradores em levar esse preço lá para cima. Café, pessoal, agora hemisfério norte entrando no inverno, muita gente consome café, faltou café na safra do último ano, isso quer dizer o quê? Preços vão continuar subindo, tá? Então não tem muito o que fazer, certo? E para nós encerrarmos essa primeira parte, Vale e Petrobras. A Vale fecha a semana em alta, ainda bem, né? Após o rompimento dessa média de 200 que ficou brigando por muito tempo, já é a terceira semana consecutiva que a Vale fecha a semana acima da média de 200. Ainda com talvez um volume bem pequeno chegando no semanal, mas já é alguma coisa, vamos melhorar isso. O gráfico mensal já está liberado, ou seja, já temos aí 1, 2, 3, 4, praticamente 5 meses de alta de Vale após um início de ano bem lateral. O que falta agora para a Vale começar a ganhar força de novo é um incremento de volume, ou seja, a chegada dos compradores, como aconteceu aqui lá no começo de 2020, ó, que levou a Vale lá para cima com bastante volume. Então precisa ter paciência agora, porque a Vale rompe uma linha de tendência de baixa e parece que ganha um pouco mais de fôlego. Vamos ver se esse fôlego vai continuar. Olha lá, nós já tínhamos desenhado essa cunha em Vale, ó. Demorou bastante tempo para se formar e agora rompeu, pode ir embora. Está chegando numa região de topo anterior, precisa romper para ela ganhar mais força. E claro que para esse rompimento acontecer, é necessária a chegada do capital, pessoal. Dinheiro, dinheiro que leva o preço lá para cima. Em compensação, quem decepcionou essa semana foi a Petrobras, olha lá. A Petrobras chegou numa região de topo anterior, lá do mês de junho, bateu e aí volta durante praticamente 3 semanas, 4 semanas direto, né? Não fecha positivo em lugar nenhum aqui. Então, olha lá. A Petrobras já é a terceira semana consecutiva de queda. E observe que nós fizemos um estudo aqui há um tempo atrás e eu deixei essa meia-lua aí, né? A Petrobras cresceu em arco de 2023 até agora em 2025 e começa a queda em arco também. Então, esse estudo está aqui. Esse mesmo desenho aconteceu em Magalu, né, pessoal? Lá nos anos 2020 para frente. A Magalu fez o mesmo tipo de desenho e a Petrobras está fazendo igual. Vamos acompanhar. Nós já vemos o índice de força relativa perdendo força e se nós olharmos aqui a tendência de preço por volume, nós já começamos a observar uma queda. A tendência de preço por volume começa a cair. Então, parece que a Petrobras, neste momento, engata uma tendência de baixa. O índice de força relativa também já trabalha abaixo da linha dos 50, ou seja, tendência de baixa instalada no gráfico semanal. A média de 30 períodos ponderada também está caindo e o preço trabalhando abaixo dessas médias. Portanto, Petrobras, nesse momento, nada a se fazer, tá? Nem no gráfico diário, nem no gráfico semanal. Vamos aguardar, ok? Primeira parte aqui vista. Vamos começar agora a olhar os ativos que fecharam em alta na semana e a gente consegue analisar aqui que foram 44 ativos que estão em tendência de alta no gráfico semanal, mas tirando alguns aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, temos 34 ativos que estão em tendência de alta no gráfico semanal e que fecharam positivo na sexta-feira. E é justamente essa análise desses 34 ativos que nós vamos fazer a partir de agora, tá? Sempre olhando o gráfico semanal inicialmente, porque mostra a força da tendência, ok? Vamos começar então? Para a gente começar aqui, o que fechou mais bonito aqui na semana foi a VEG, galera. E eu até comentava ontem aqui de uma operação que nós fizemos em VEG, ou iniciamos em VEG 3. Olha lá que movimento bonito. O que aconteceu em VEG 3, deixa eu tirar os indicadores aqui, nós víamos que havia uma lateralização em VEG que começou lá no mês de julho, após este gap de baixa, e veio se estendendo até agora, comecinho do mês de outubro. No começo de outubro já começa a entrar um volume, candle grande, e até temos aqui um micro pivôzinho. Dá para ver aqui uma certa movimentação e um pivô de alta
acontecendo no gráfico diário. Como a VEG teve uma bela movimentação na quinta-feira, ela subiu lá praticamente 2,70%, falei, puxa vida, está começando a ficar interessante. Caso rompa essa região de lateralização, que eu até marquei ela aqui, ó, caso rompa essa região, eu vou entrar comprando, porque aí começa a mostrar para nós que há um interesse dos compradores. Observem que nós temos no índice de força relativa, neste ponto aqui, ó, tirar esse traço, olha, nós temos fundos mais baixos no preço e temos fundos mais altos no IFR. Isso mostra uma divergência de alta. A gente já vem comentando com vocês aqui há bastante tempo dessas divergências. Ela foi acionada logo na sequência, mas ficou lateral praticamente um mês aqui, ó, um mês e meio. E aí, agora no mês de outubro, ele começa a zigue-zaguear. Quando houve o rompimento desse período de lateralização, a gente entrou na compra, buscando uma operação para trazer aí R$1.000 de retorno, tá? R$1.000 eu vou buscar nessa operação. Já estamos com 1/3 deste alvo. E o meu stop inicialmente estava aqui embaixo, que era um stop de 230, R$240, nesse momento já está em 78, ou seja, risco muito pequeno para um alvo bastante grande, tá? Mas o que eu quero comentar da VEG não é nem tanto dessa operação em si, mas é do movimento gráfico que aconteceu agora e o que aconteceu lá atrás. Observe, 2024 nós temos o mesmo tipo de movimentação na mesma região de preço, no mesmo tempo, demorou o mesmo período. Observe que até a formação dos candles é muito parecida, pessoal. Olha como o mercado se parece, né? Candles pequenininhos, uma acumulação, ou começando ali uma região de consolidação, acumulando para depois explodir. Caso isso aconteça neste momento, nós podemos viver de novo na VEG o mesmo efeito, o mesmo evento que aconteceu ano passado, tá? Reparem que essa linha amarela é exatamente onde o preço está agora, ó, e quando começou a romper forte. E aqui também nós temos uma troca de polaridade, ó. Era um suporte, agora temos uma resistência. Caso esse movimento se confirme, nós poderemos ter então uma subida mais forte até pelo menos essa regiãozinha de topo, faz um pullback e continua. Caso ele continue subindo, essa estratégia aqui é a estratégia do Stan Weinstein, né? A gente permanece na operação. Eu vou buscar inicialmente 1.000, mas se ele puder continuar subindo, a ideia é permanecer na operação enquanto o ativo estiver em tendência de alta. Então, stops muito curtos, alvos expressivamente longos. Essa é a ideia para você multiplicar capital. Se isso acontecer, a gente vai continuar na operação até ela nos entregar o alvo que a gente quer. Obviamente, se ele passar dessa região e abrir uma grande explosão de volume, eu estou imaginando que ela possa chegar lá em cima, ó, perto dos R$50, que o mercado já entendeu e VEG já valeu isso, né? Nós já temos até uma 58 e alguma coisa. Mas, inicialmente, se ele bater perto dos 50, que é essa região de topo com essa região de fundo, a gente consegue entender que teremos uma excelente operação com muito retorno, bastante legal, tá? Essa é a primeira, a VEG 3, que está bastante bonita. Outra que fechou interessante ontem foi a Vulcabras. Olha lá, uma região de topo, que ele já veio buscar, vamos colocar os indicadores agora, olha só. Já tinha batido nessa região, fez preço, volta a fazer correção, e ontem, sexta-feira, entra um belo de um volume, né? Olha só. E olha o semanal, como é que ficou. Olha só que bonito o semanal. 5 semanas de correção, 1 semana de impulsão. Aqui, pessoal, nós já teríamos um Dave Landry, né? O sistema do Dave Landry que eu venho falando há alguns dias aqui. Porque como é que funciona o sistema do Dave Landry? O Dave Landry, ele começa a trabalhar em zigue-zagues ascendentes e no movimento corretivo nós temos que ter uma mínima menor do que as duas últimas mínimas, ou do que as duas mínimas anteriores. Caso haja o rompimento, ele volta a subir. Esse é o famoso ponto contínuo, né? Que foi adaptado aqui no Brasil pelo Stormer, colocando sempre um candle comprador, que eu gosto bastante também. Por quê? Quando coloca-se um candle comprador, ou quando o mercado forma um candle comprador, ele demonstra para nós que esta correção já terminou e começa novamente o movimento ascendente. É lógico, se nós entrarmos na operação agora aqui em cima, o stop tem que ficar nessa região de fundo. Enquanto, se nós tivéssemos entrado no rompimento dele aqui, o stop estaria na mesma região. Mas aqui já mostra que há um interesse maior pelos compradores devido ao aumento de volume,
a sequência da movimentação compradora, então cabe talvez uma entrada no rompimento da máxima e o stop bem protegido na região da mínima. Tá? E como você já sabe, algumas semanas atrás, nós trouxemos aqui o sistema do 1, 2, 3 de compra, programando o código para que você possa automatizar essa operação no gráfico diário, no semanal, no gráfico de 15 minutos, de 60. Então, qual é a estratégia agora para usarmos esse 1, 2, 3 de compra? Caso rompa esta região de topo, nós colocamos o nosso alvo pelo menos uma vez esta amplitude, né? E aí daria lá uma região de 21,93, alguma coisa assim, que caso ele rompa esse topo, ele vai acionar um novo pivô de alta e abre espaço para a continuação dessa operação. Então, o Vulcabras, bastante interessante também, fechando na sexta-feira com boa entrada de volume, que já começou na quarta, ó. Começou na quarta, quinta ficou meio lenga-lenga e sexta-feira ele abriu mais forte ainda. Fecha a semana com uma bela de uma movimentação gráfica e principalmente o volume, certo? E olha só quem está dando condição também para nós, o nosso VDT Swing. Lindo, 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 né? E olha só, sistema do Stan Einstein também gráfico semanal. Correção na média, entrada de força, ganha volume. A tendência de preço por volume também já está aumentando. Índice de força relativa começa a subir e o afastamento médio 7% em relação à média de 30%, ou seja, força compradora aí na nossa cara, né? Olha só o gráfico diário que bonito, ó. Média de 30 virada para cima, fechamento positivo acima da média, o índice de força relativa já ganhando potência, partindo da média da linha dos 50, quer dizer, tudo colaborando aí para uma nova pernada de alta em Vulcabras. Bonito, hein? Outra, Neoenergia, mesmo tipo de movimento, ó, correção vindo buscar a média de 80 e a Neoenergia, pessoal, a gente analisou a Neoenergia semana passada, quem se lembra disso aqui? Nós comentamos aqui o seguinte, vamos olhar o comportamento que está acontecendo agora e comparar com o comportamento que aconteceu no passado. O que eu falei? Falei, galera, nós temos a Neoenergia vindo buscar a média de 80, como aconteceu aqui atrás. Veja que um candle muito parecido foi formado naquele momento e agora ele deixou o mesmo tipo de candle, até com uma correçãozinha bem similar de 3 candles. O que aconteceu na sequência naquela ocasião? Rompeu e foi lá para cima. O que aconteceu agora? Rompeu e foi lá para cima. Então, apesar de a gente ter colocado abaixo da média de 9, abaixo da média de 21, o mercado respondeu. E esta operação nós colocamos lá na nossa planilha para os assinantes. Está aqui, ó, Neoenergia. A entrada no rompimento do candle que bateu na média de 80. Então, era 27,42 o nosso ponto de entrada e o nosso alvo está lá em R$ 32,00, o alvo final. Para encerrar essa operação com 16%. Vamos ver como é que está? Olha só. Na sexta-feira passada, deixou esse candle, 27,41 foi a máxima. A entrada era no rompimento dela, 27,42, com stop minimamente abaixo desta região. Ok? E olha só o que aconteceu na semana. Foi embora, nem voltou. Por quê? A gente analisando o que aconteceu no passado, a gente pode entender que há uma probabilidade dele se repetir no futuro, porque o mercado faz movimentos muito parecidos. O ativo sempre respeita a mesma média e a Neoenergia está fazendo exatamente esse caminho. Olha lá, já está quase batendo no nosso alvo 2. O nosso alvo 2 está em 29,63. A máxima foi 29,35. Portanto, nós já estamos além do nosso alvo 1, já passamos de 5,4% de retorno e agora já estamos indo buscar o alvo 2. Está com 6,5% já de retorno. Nem no alvo 2 chegamos. O alvo 2 vai trazer para nós 8%. Tá? E caso ele rompa esta região de topo, abre caminho para buscar regiões mais altas. E olha só, olha o gráfico semanal, que coisa linda, galera. Olha isso aqui, cara. Dave Landry acionado. Ó. É o Dave Landry. Falei disso semana passada também no Boas da Semana. E agora o que ele deixou para nós? 9,4. Média de 9 caiu, média de 9 subiu. Sensacional. Olha o aumento de volume, que a gente sempre comenta. E o que ficou agora? 1, 2, 3 de compra. Henrique, posso entrar agora na operação? Não estaria errado, né? Porque você estaria esperando até o candle comprador. Porém, caso você entre numa operação de gráfico semanal, você vai entrar no rompimento da máxima dessa semana e o teu stop, tecnicamente falando, tem que ficar aqui no fundo. Ou pouco mais, né?
agressivo aí em relação ao stop, abaixo da mínima desse candle de impulsão. Para ter mais segurança, tá aqui o teu stop, tá? Fica nessa região. Quanto tá? Ó, é um stop de 10%. O que você tem que procurar em relação a isso? Pelo menos 20%, né? Então, a ideia é você buscar 2 vezes o retorno em relação ao teu risco. Tem espaço para isso? Tem. A Neo Energia está em topo histórico, então cabe sim, caso ele rompa aqui, ele vai acionar para nós um pivô de alta no gráfico semanal de prazo mais longo e abre espaço para ele subir bastante ainda. Mas a nossa entrada foi bem mais antecipada, foi nesse ponto aqui. E isso deixa o nosso stop muito curto. O nosso stop ali era de 3%. Era exatamente aqui, ó. Vou colocar ele aqui, ó. 3%, ó. 3,76. Aqui está dando 3,80, mas aqui eu estou errando. Mas é 3,3, quase 4%, nem isso. E olha só, o mercado já andou forte. Com a entrada de volume, ele pode ainda considerar uma continuação desse movimento, tá? Outra que subiu bem essa semana, a Vivara. Olha lá, também veio encostar na média de 80 períodos, que já havia visto a mesma situação, exatamente como Neo Energia, e disparou essa semana. Olha lá. Olha que bonito, ó. Tá mais interessante a Vivara agora no semanal. Por quê, pessoal? Porque ela está partindo da média de 21 períodos, esse candle positivo, fez a média de 9 virar para cima, exatamente como os dois ativos anteriores que nós vimos, quer dizer, praticamente o mercado fazendo 9,4 no semanal, né? Olha lá, o Ibovespa fez, a Neo Energia fez, a Vivara está fazendo agora, e como ele parte o movimento daqui, está mais segura essa operação agora. Bom, se você não entrou em Neo Energia, a Vivara pode ser uma alternativa interessante. Caso ele rompa essa região do topo, ele vai acionar um novo pivô de alta, podendo voltar a buscar regiões lá anteriores também. Ó. Então tem um certo espaço aí para buscar um belo do movimento, tá? Vivara está interessante, apesar de ele estar lateralzão, né? No longo prazo ele está lateral. Então daria até para pensar numa operação de range, sei lá, usando IFR, usando estocástico, né? Nas operações de sobrevenda para buscar compras, enfim. Mas Vivara está interessante no gráfico semanal, no diário também. Calçadinho pela média de 80, então tem espaço para subir, certo? Outra, vamos lá, olhando, Engie 11, olha só, o mesmo movimento de Vivara, pessoal. Olha só, Vivara, Engie, parece até o mesmo ativo, né? Olha aí, ó, engolfo de alta na quarta-feira, depois de uma série de candles menores, pequenininhos, entra um volume na quarta, olha só o volume como é importante, né? Volume antecede o preço e o volume acelera o movimento, ó. Vamos ver se ele deixou um 9,4 no semanal? Olha lá, 9,4 do semanal, ó. Bem interessante a Engie. Partindo também da média de 21, quer dizer, veio buscar a média de 21, volta a subir, já fecha na máxima da semana, engolfando o candle anterior. Aqui a máxima foi 50,15, essa semana 50,24, engolfou. Então nós temos, além disso, ó, engolfo de alta, ponto contínuo, Dave Landry, tudo sinalizando para nós no gráfico semanal da Engie 11. Ela tem costume de vir buscar 21 e subir. Veio buscar 21 e começa a subir. O que nós vimos no índice Bovespa em relação à movimentação da semana passada, em relação a essa semana, os ativos estão fazendo o mesmo tipo de desenho, né? Semanas de correção, e a gente comentava aqui a semana passada, falei, pessoal, alguns ativos esticaram muito, ou seja, já subiram bastante, se afastaram das médias, é natural que aconteça um recuo. E é exatamente o que está acontecendo agora. Recuando nas médias para começar uma nova pernada de alta. E isso é muito saudável. Então a gente pode aproveitar essa semana para observar vários ativos começando uma nova região de alta e a gente aproveitar isso junto, tá? Outra, Eletrobras, olha, essa aqui já foi, ó, até com gap de alta na quarta-feira. E a Eletrobras teve uma situação, acho que na semana, né? Se eu não me engano, teve um incêndio numa central de distribuição que até causou um apagão em algumas cidades, que aqui na minha cidade não, mas em vários estados aconteceu, praticamente em todos os estados. Mas tá aí, a Eletrobras entregando um belo movimento. Nós tínhamos a Eletrobras na semana, acho que na última semana do mês de setembro, ela estava na nossa planilha, tá?
e tem dado bons movimentos. Eletrobras 3 e Eletrobras 6. Ó, 3 e 6. Então, ó, bateu já no 100% de um alvo aqui, abre espaço para a continuação dessa alta. No entanto, no gráfico semanal, tanto da Eletrobras 3 quanto a Eletrobras 6, as duas já estão bastante longe das médias, né? Que é o que a gente chama de esticado, o preço já está esticado. Se eu não me engano, a nossa entrada estava aqui em Eletrobras, nesse rompimento aqui todo. Era 1, 2, 3 também, mas ó, já tá indo lá para os alvos. Talvez agora caiba esperar uma correção maior e a gente começa de novo, espera o movimento acontecer. O certo, o legal aqui era entrar aqui, né? Ó, nesse rompimentinho aqui, ó. E não deu nem para pegar na quarta-feira porque já abriu com gap de alta. Talvez no retorno à média. Não deu? Ok, paciência, vamos para a próxima. Vamos começar a olhar outros ativos. GGPS 3, olha só, correção também, vindo depois de uma semana de queda de 5,43%. Essa semana já deixa uma alta de 2,24%. Ainda acho que ele está no movimento corretivo, tá? Estocástico lento está bem lá em cima, bem na região de sobrecompra. Índice de força relativa também está começando a cair um pouquinho. Pode ser, vamos ver no gráfico diário. O gráfico diário ele já voltou, ó, voltou para a região de sobrevenda, quer dizer, pode ser uma correção mais fraca, né, da GGPS. A questão é o volume, vamos ver como é que está o volume dela. 62 milhões ontem, na sexta-feira, e o nosso MACD abaixo da linha 0, né? Então talvez uma correção um pouquinho mais profunda aí, se avizinhe. Pode ser que ele volte aqui nessa média de 80, vamos esperar. Tem outros ativos bem interessantes para a gente poder olhar. Ok? Copel. A Copel 3, linda, bonita. Olha lá, gráfico semanal. Nossa entradinha foi aqui. Estamos na operação, mas ele deixa de novo 1, 2, 3 de compra no semanal. Tanto a Copel 3 quanto a Copel 6. Ó, Copel 3, rompe topo. Putz, lembra que a gente sempre fala aqui, pessoal? Espera romper o topo, espera voltar na região que rompeu, deixa um candle positivo, calçando nas médias. Olha aí, ó, 1, 2, 3 de compra no gráfico semanal. Vamos ver a Copel 6. Mesma coisa, turma. Olha lá, gráfico diário. Vamos tirar os estudos para ficar mais fácil de ver. Gráfico diário, veio buscar a média de 80, média de 80, média de 80, média de 80. Veja como o ativo respeita a média de 80, média de 80. Então é uma cerca de proteção, né? Quando perde a 21, ele tem aquela cerquinha de proteção. Ó. Alguns ativos respeitam mais essas médias mais longas. Aqui no gráfico semanal, acaba sendo a 21, ó. Tá vendo? A 21, ó. Volta, 1, 2, 3 de compra, partindo da média. Caso ele rompa essa região de topo, vai acontecer topo histórico, 12,88, 13,04, 13,11. Ó, já rompeu. Estamos em novo topo histórico de Copel. 1, 2, 3 de compra. Se o ativo está em tendência de alta, cabe comprar, né, pessoal? É compra. Não tem por que não comprar. Ah, Henrique, mas tem uma certa divergência aqui de informações, ó. Sim, tem, mas é uma correção, tá vendo? Se entrar volume comprador, a divergência não se sustenta, ela vai embora, tá? É natural quando está numa região de topo ele fazer um recuo ali. Mas vamos observar quem? O nosso Mr. Volume. Volume é o que manda. Entrou volume, o ativo dispara. Outro que está legal, TIM. Os ativos de telefonia estão bem interessantes, subindo forte desde comecinho do ano, já dezembro de 2024, janeiro de 2025, o mercado de telefonia assustou, né? E foi embora. Apesar de uma correção mais profunda aqui no mês de julho, olha lá, já vem fazendo zigue-zagues ascendentes de novo e dá novas possibilidades. Vou aproveitar para ver a Vivo, que é parceira dela, né? A Vivo está numa correção um pouquinho mais profunda e está até mais interessante agora a Vivo do que a TIM. Por quê? Porque a Vivo veio corrigindo durante 7 semanas aí, até encostar onde? Média de 21 semanas. Subindo, ó. E o que aconteceu nesse momento? Média de 21 semanas subindo, deixou para nós 1, 2, 3 de compra. Olha lá, pessoal. Com até um inside bar aqui, ó. O que é um inside bar? Quando tem uma barra dentro da outra barra. Esta barra verde está dentro desta outra barra, certo? E além disso, Dave Landry também. O sistema do Dave Landry, nós temos que ter uma mínima menor que as duas últimas mínimas. Média de 21 subindo, o gatilho estaria aqui. Como não acionou, trago o gatilho para baixo. E aí ele forma 1, 2, 3 de compra. Olha que bonito, ó.
Vivo Telefônica está mais interessante até do que a TIM, que já subiu um pouquinho mais. A correção aconteceu, o mercado também, os indicadores corrigindo, beleza, pura, maravilha. Ó. A TIM, a Vivo, legal. Tá? Outra que está legal aqui, ó, Log3, gráfico semanal da Log3 e gráfico diário, fazendo uma correção um pouco mais profunda, média de 80 do diário, respeita bastante também. E no semanal, olha só, 2 semanas fortes de correção e um 9,4 agora, no semanal. Bonito, hein? Bonito. O que falta agora para esse ativo ganhar mais fôlego é o tal do nosso querido volume, olha lá. Volume financeiro é o que empurra. Vamos esperar para ver se dá oportunidade ou se tem outros ativos mais interessantes nesse momento. Nós pegamos uma operação Nelog entrando aqui, ó, bem pertinho da média, com um aumento de volume. Ó. Talvez ela tenha até chegado no nosso alvo 3 já, não vou lembrar agora, preciso ver quando é que foi essa entrada. Foi em agosto, primeira semana de setembro, né? Para ver se já pegou o alvo lá. Mas eu acho que ainda não, que o alvo dela é mais longo, tá? Outra que a gente está avaliando aqui, a Hidrovias, a HBSA3. Olha lá, inclusive nós estamos nessa operação pelo gráfico semanal da semana passada. Aqui vale considerar o seguinte, nós tínhamos 2 análises para a HBSA. Uma delas, pessoal, era na primeira semana do mês de outubro, quando ela fez esse movimento aqui, ó, na sexta-feira, lá na última semana do mês de setembro, ele deixou essa região aqui. Falei o seguinte, olha, fez a máxima de 3,47, caso ele rompa 3,48, cabe uma entradinha pelo gráfico diário, tá? E aí o mercado reagiu bem, foi embora, bateu o alvo 1, bateu o alvo 2 e bateu o alvo 3, já saímos da operação. Uma operação que já se encerrou em, deixa eu ver onde é que está o valor aqui da HBSA. Foi também na primeira semana, tá? Primeira semana de HBSA, 3,90, ó. O mercado já fez 4,07, tá? Já saímos dessa operação do diário. Operação de gráfico diário que trouxe aí 12% rapidinho em uma semana e meia, praticamente. No entanto, semana passada, ele deixou este candle aqui, ó. Olha que bonito, ó. O da semana retrasada era aqui, 3,48. Olha lá, 3,48. Essa última semana deixou um outro candle interessante. Média de 30 subindo, o nosso afastamento médio bem perto da média, a tendência de preço por volume aumentando. Eu falei, bom, cabe uma entrada pelo semanal também, né? Na segunda semana. Ó, exatamente, ó. Aí nós entramos na operação pelo gráfico semanal e já atingimos o alvo 1. Deixa eu ver. HBSA. Alvo 1 era 3,89. Já atingiu. Então já passamos do alvo 1 e agora vamos buscar o alvo 2. Nosso alvo 2 está um pouquinho mais longe. Está lá em 4,37. Então nós estamos em 4,07. Tem mais 30 centavos para ele subir aí a próxima semana. Agora ele já foi, né? Então os pontos de entrada mais interessantes teriam sido nesse 3,48, que estava na primeira semana de outubro, e nesse valor aqui, 3,90, 3,78 na semana passada. Agora eu já acredito que tenha ido um pouquinho já adiantado. Caso ele faça um belo movimento agora, como ele rompeu esse topo aqui, ele pode fazer uma movimentação de subida e volta próximo a essa região rompida. Se ele vier fazer um pullback aqui, deixar um candle comprador, aí sim cabe uma nova entrada, tá? Para quem não entrou ainda. Nesse momento, acho que já está um pouco esticado. Porque se você entrar agora, o teu stop vai ter que ficar aqui embaixo ainda. No mesmo ponto onde nós deixamos pelo gráfico semanal, 3,39. E aí, talvez, fique um pouco distante, né? 3,39 vai dar 16% de stop. Vai ter que buscar pelo menos 32% de retorno. Que eu acho que nesse momento não façam, tá? Por quê? Bom, se ele romper essa regiãozinha de topo aqui, abre um belo de um espaço para ele subir bastante. Mas vamos esperar, né? Primeiro tem essa região para romper. Então, nessa região aqui onde nós estamos desenhado, é onde invariavelmente está o nosso alvo final ali dessa operação do semanal. Lá em 4,46, 4,47, por aí, tá? Então tá por aqui, ó, região de topo. Depois que ele ultrapassar essa região, a gente vai esperar o quê? A gente espera ele fazer o movimento de alta, de impulsão, volta na região que ele rompeu e deixa o candle comprador de novo, para depois ganhar mais força outra vez. O ativo nunca vai subir direto e nunca vai cair direto, então ele sempre vai fazer esses movimentos de impulsão e retração.
Após uma queda bastante grande que aconteceu lá de abril de 2024 até março de 25, começa a fazer zigue-zague ascendente. Nós estamos pegando uma pernadinha dela, que está nessa região de topo, nosso alvo. Terminou essa primeira impulsão, possivelmente ele vai retrair. Quando ele retrair e deixar um novo candle, a gente entra de novo. Então, essa é a beleza do swing trade, tá, pessoal? Para você não ficar o position trade ou buy and hold aí, que fica sujeito a essas movimentações muito mais longas. Então, nós queremos pegar sempre o quê? A pernada de impulsão. Pernada de impulsão. Alguns podem falar de onda 3, de Elliott, que é a mais longa. Enfim, não nos cabe avaliar a onda de Elliott porque é muito subjetivo. Eu gosto mais do sistema objetivo, em que eu olho uma região de preço anterior e vou buscar alguma coisa ali naquela região, após um movimento de impulsão e retração. E aí a gente começa de novo, tá? Então, quem não entrou ainda, vamos esperar um pouquinho. Quem já entrou, vai posicionando seus stops. Quem encerrou a operação do diário, parabéns, foram 12% de retorno. E quem está no semanal, vamos conduzindo pelas próximas semanas, tá bom? Esse é o papel da HBSA, certo? A Vivo nós já vimos, BPAC 11. BPAC 11, no gráfico semanal, a gente tinha uma entradinha algumas semanas atrás e ele nos deu um stopzinho, né? Agora, vem fazendo uma correção, apesar de ter fechado positivo no dia de ontem, sexta-feira, o volume foi bastante baixo e nós temos que esperar agora uma correção, talvez até a média de 21 períodos que ele vem fazendo com alguma recorrência, tá? Respeita bem a 21. Então vamos esperar, o BPAC vai nos dar boas oportunidades em frente, tá? A Motive 3, que era a antiga, talvez CCRO, né? Ou a Eco Rodovias, agora não vou lembrar. Também fazendo movimentaçãozinha de rompimento de topo, olha só, rompeu uma região de topo e agora volta a testar a região de topo rompida como um suporte, ó, aquilo que era resistência, 1, 2, 3, 4, 5 vezes tocando, foi rompido e agora volta a testar como suporte. E essa é a troca de polaridade, galera, que a gente sempre fala. Aqui teve um ombro, cabeça, ombro invertido, que por simetria foi buscar exatamente a região de topo anterior, tá vendo? E aí faz uma correção, volta, rompeu. Quando ele rompe aqui, ele aciona um pivô de alta e agora vem fazer um pullback. Olha lá, esse pullback na região de topo rompida. É só ter paciência, nós vamos conseguir pegar boas operações. Então, a Motive 3, bem legal nesses dias. Gráfico semanal, interessante. Falta quem? Falta o volume chegar. Se ele chegar, vai ser legal para a gente ficar de olho também nas próximas semanas, tá? EQTL, equatorial, mesma coisa. Gráfico semanal, mais lateralzinho, não consegue romper topo, está faltando volume, e aqui nós vemos uma divergência, ó, topos iguais no preço, topos mais baixos no indicador, e o MACD mostra bastante isso. Então, pode ser que tenhamos uma EQTL numa correção um pouco mais profunda. Gráfico mensal, ó, batendo numa região de topo lá em cima, distribuindo ali algum lucro, está numa regiãozinha de distribuição. Nada a se fazer agora. ORVR, gráfico semanal, mesma coisa, ó, 3 semanas de correção, 1, 2, 3 de compra, próximo da média de 21, da média de 9, do topo anterior, um inside bar, né? Uma barra dentro da outra, bem interessante, só falta volume, ó, precisa entrar volume, quer dizer, temos vários ativos desenhando o mesmo padrão gráfico, 1, 2, 3 de compra, com inside bar, deixando candle aos compradores, mas quais são aqueles que nós vamos buscar algum tipo de operação, pessoal? Aqueles que estão vendo mais volume financeiro. Eu até estava assistindo hoje uma apresentação rápida do Márcio Noronha, né? E ele fala assim, olha, o mercado está sinalizando uma alta, mas ainda ele não está distribuído em todo o mercado. A fala dele foi, está muito concentrado em poucos ativos. Então, o mercado está interessante? Está interessante. Está se mostrando comprador? Está se mostrando comprador. Mas, para que isso seja consistente, ele fala, né? Seria interessante que houvesse uma distribuição do volume financeiro em mais ativos, porque daí a bolsa inteira sobe, o mercado fica forte. Por enquanto está concentrado em alguns ativos. Então, com base nesse pensamento do Márcio Noronha, eu estou olhando o quê? O volume financeiro nos principais ativos. Apesar de ele deixar um candle positivo aqui, o volume não foi condizente. Ó. Precisaria estar um pouco mais alto esse volume. Exatamente quando ele faz uma subida, quando ele começa a ganhar preço.
Então, vamos ficar de olho naqueles que estão tendo aumento de volume, apesar da formação gráfica. Nós vamos associar a formação gráfica e o volume financeiro, que é uma coisa que a gente já vem falando aqui com bastante frequência, né? Taesa, outro ativo interessante também. A gente já está numa operação de Taesa já faz algum tempinho, e a Taesa a gente fala para vocês que é um ativo para você encarteirar, né? Ó, a Taesa eu entrei exatamente no momento em que ela rompe, volta a fazer um pullback e deixa o candle comprador. Entrei comprando um pouquinho de Taesa, começou a andar, beleza, tá andando. Faz o que agora? O mesmo tipo de movimento, ó, sobe, vem fazer uma retração, essa retração exatamente num topo anterior rompido, já tinha deixado um candle bonito na quarta-feira, bonitão, né? E agora o semanal dela, ó, lindaço, olha só, ele já entregou para nós 100% desta impulsão, partindo desse fundo, ó, acabou de entregar, bateu, e agora abre espaço para uma continuação do mercado, subindo mais um pouco. Taesa é um ativo que vocês podem, na minha opinião, colocar na carteira e deixar, porque é um ativo que tem muita segurança, é um ativo que tem muitos fundamentos, né? É uma empresa de setor de energia, de distribuição, quer dizer, de transmissão, aliás, que não sofre muito impacto político, econômico, porque ela está lá nas estradas, naquelas torres gigantes de transmissão, pode vir pacote econômico, pode vir fala de um, de outro, que a energia tem que ser transmitida e os contratos dela são enormes, 30 anos, renovável por mais 30, enfim. Taesa é uma excelente empresa e cabe colocar na carteira a todo momento, sabe? Sobrou uma grana, põe Taesa na carteira. Fora o dividendo, né? Então, olha aí, ó. Gráfico semanal de Taesa, pernada de alta, impulsão, correção, deixou agora 1, 2, 3 de compra. É outra também que pode fazer parte da nossa carteira sempre, né? Bonito movimento aí de Taesa. Qual outra, pessoal? Bepam, vamos lá ver a Bepam. A Bepam esses dias tinha feito um zigue-zague, olha só. Ela estava no zigue-zague, ó. Estava num zigue-zague aqui maroto, olha só essa semana. Eu não tinha nem visto isso aqui. Quanto que ela subiu essa semana? Subiu 28%. Putz, grila. Quem tem Bepam na carteira tá bonito então agora, hein? Vamos ver se isso se sustenta, né? Lembra da Ambipar? Lembra da Ambipar que aconteceu a mesma coisa? E agora a Ambipar veio para centavos? Para quem vê, ó, vamos ver, ó. Ambipar, ó. Olha a Ambipar. 0,38 centavos, ó. Lembra que eu falava aqui no começo do ano, pessoal? Cuidado que isso aqui pode ser manipulação de mercado. Exatamente o que aconteceu, ó. Manipulação, tá? Então vamos ver Bepam com bastante cuidado. Vamos ver se isso se sustenta. O que é isso? Se ela permanecer nessa região aqui, esse gap de fuga, a média encostando e havendo um aumento de volume consistente, a gente pode pensar em fazer alguma operação, tá? Nesse momento, não. Ok? Meio perigoso agora. Ele pode voltar rapidamente para baixo aqui. A não ser que ele volte bem nessa regiãozinha de topo aqui, ó, e deixe para nós uma sistema lá do RM, né? Que é a linha rosa. Exatamente na linha rosa. Mas, enfim, não cabe agora. Vamos pensar nessa volta aí com mais tempo, tá? CEMIG, setor de energia também, olha lá. Gráfico semanal, vindo fazer a correção na média de 21 períodos, deixando inside bar 1, 2, 3 de compra, ponto contínuo, né? Ó, ponto contínuo do Dave Landry. Caso rompesse aqui, é acionável. Como não rompeu, traz para baixo. Como nós temos um candle positivo, pode acionar e continuar. O volume até foi legalzinho, mas precisaria ser um pouco mais forte para ele jogar para cima. Vamos ver a semana que vem como é que ele se comporta. Companhia Paulista de Força e Luz, mesma coisa. Essa aqui já está um pouquinho mais lateral ao longo das últimas semanas, desenhando aqui talvez um triângulo. Ó. Dá para desenhar aqui um triângulo. Ó. No gráfico semanal, no gráfico diário está bem mais fácil a gente poder identificar, tá vendo? Então, o triângulo, pessoal, tem por característica o rompimento dele mais próximo do vértice, né? Então, se a gente puder fazer uma projeção aqui, o triângulo tem o seu rompimento mais próximo do vértice. Então, pode ser que essa formação ainda continue por mais alguns dias. Vamos acompanhar, tá? Triângulo simétrico, normalmente, continuação de movimento anterior. Não quer dizer que ele não possa voltar também, pode voltar, mas normalmente
continuação de movimento prévio, tá? Vamos ficar de olho em CPFL. Smart Fit, outra que deu boas operações aí há um tempo atrás para nós, pegamos essa impulsão toda, alvo 3, e agora volta a fazer correção. Também deixando um inside bar, veja, muitos ativos fazendo inside bar no gráfico semanal. Falta o quê? Volumão agora, para poder jogar para cima. Outra, JHSF3, setor de construção civil, gráfico semanal, correção, na média de 9, o volume durante a correção também diminui, pode ser que na semana que vem ele ganhe um pouquinho mais de força. Nós pegamos uma operação em JHSF praticamente nesse ponto, ó. 1, 2, 3 de compra, e nesse gap de alta ele abriu no nosso alvo 3. Quem se lembra aqui? Mês de setembro. Nós pegamos numa semana, na outra semana ele abriu lá no nosso alvo já. Quem fez essa operação vai se lembrar. Saímos no alvo 3 e o que eu comentava na sequência? Falei, pessoal, vamos esperar agora para ver se esse gap vai ser fechado. E aí? Depois disso, ó, o mercado não evoluiu. Começou a andar, não rompeu o topo e volta. Possivelmente pode fechar esse gap. Vamos esperar para a semana. Caso haja o fechamento do gap, a gente fica atento para a próxima semana, tá bom? Para outra semana. Comecinho de novembro, talvez. Vibra. Mesma coisa, ó. Gap de alta, nós pegamos aqui também, pegou o nosso alvo. Falei a mesma coisa dessa correção. Está bem no movimento, ó, vindo corrigir. Vamos esperar, porque eu acho que isso aqui pode se traduzir numa média de 21 próxima do preço da Vibra, tá? Vamos esperar essa volta aí. O que mais? Alupar. Alupar nós temos operação nela na semana, né? Alupar nós tínhamos operação nela na semana e ela pegou, acho que o nosso stop. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Semana 2. O stop nosso estava em 30,19. Deixa eu ver se ela pegou. Vamos achar o nosso ponto de entrada. Nosso ponto de entrada estava na segunda-feira, né? Segunda-feira, rompendo essa região aqui, 31,21, era o nosso ponto de entrada. O stop está lá em 30,19. Não pegou, ó. 30,58 foi a mínima da semana, tá? Então, nós estamos nessa operação. Aqui, eu vou até mostrar para vocês a planilhinha aqui. Olha só. Planilha aqui, ó. Alupar, aí, ó. Não pegou o nosso top, que estava em 30,19, e o primeiro alvo está em 32,30. Vamos esperar ele voltar lá daqui uns dias, quem sabe ele vai buscar. Começou a semana, volta e deixa candles positivos, quarta, quinta e sexta. No semanal, olha lá, candle positivo, ó. Rompeu, agora pode, rompeu não, né? Veio buscar o fundo, não chegou a pegar no stop e deixou um candle positivo. Pode ser que agora ele venha buscar novas altas, tá? Eu estou falando da planilha aqui para vocês, caso vocês tenham interesse em assinar a planilha, galera, tá aí, ó, vdtinvest.com.br, clica aqui na opção planos para que você já assine a planilha hoje e já tenha acesso ainda hoje, ó. Assinou, já vai ter acesso ainda hoje e tudo que eu fizer agora para semana que vem, você já vai ter acesso e inclusive vai acompanhar o que aconteceu na semana anterior também, tá? E para mais coisa que nós temos aqui, entra na nossa comunidade, galera. Nós temos uma comunidade exclusiva no WhatsApp, que temos diversos grupos lá, grupo de opções, grupo de milho, grupo de day trade, grupo de testes dos códigos que eu desenvolvo aqui, primeiramente para vocês da comunidade. Esta semana fizemos um bate-papo bem legal, falando de dúvidas de programação, de um código que eu trouxe na segunda passada, então, terça-feira, aliás, que é o Morning Call. Quem tiver dúvida, assista ao vídeo da terça-feira, que eu falo do Morning Call. Deixo o código para vocês baixarem, está lá no primeiro comentário fixado. E fizemos ainda um bate-papo na terça ou na quarta-feira, falando da programação. Então, nós estamos ali trabalhando com quem está na comunidade. O link está na descrição do vídeo, entra na comunidade para você não perder nada, tá? Faz diferença que nós vamos fazer bastante coisa agora voltada para a nossa comunidade. Então, vem fazer parte com a gente, tá bom? Mills 3, olha lá, gráfico semanal. Correção aí de 6 semanas, deixando outro inside bar. Olha que bonito, vários inside bar no semanal, hein? Essas correções são muito legais, pessoal, porque todos os ativos estão fazendo o mesmo desenho. Quer dizer que a hora que começar a subir, talvez todo mundo suba junto, tá? Vamos só olhar o volume. Ó. O volume foi legal essa semana na Mills, hein? Legal. Qual outra aqui? Redditor, Redditor. Rede que está crescendo forte também, ó. Gráfico semanal de Redditor. O outro inside bar na média de topo rompido. Cara do céu, tá ficando legal isso aqui. Rompeu o topo, ó. Veio buscar, rompeu o topo, veio buscar. Muito legal a Redditor. Gráfico diário às vezes está meio feião, mas o semanal tá legal. E o mensal também tá legalzinho. Tá? Outra,
Caixa Seguridade, também correção na semana, vindo buscar a média de 9 períodos, movimento de volume também caindo, quer dizer, enquanto corrige, volume cai, enquanto sobe, volume sobe. Tá condizente, tá? Vamos esperar ele deixar um candle comprador com mais volume na semana que vem. Caixa, não sei se tem alguma coisa a ver com essa questão do INSS lá, então tá meio perigoso, mas é um banco legal também. ISAE 4. Correção no gráfico semanal, deixando um candle comprador, inside bar, só o volume que não foi tão legalzinho assim, mas cabe talvez para a próxima semana uma subida mais interessante, caso entre volume. Tem que entrar volume, tá bom? Estamos chegando ao fim, pessoal. Unipar, eram 34, né, que eu falei para vocês, estamos quase lá. Unip 6, olha só. Essa semana foi uma semana mais corretiva, após 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas de alta. Natural que venha corrigir e necessário também essa correção, né? Chegou lá no topo anterior, ó. Olha só como a região de topo eu falo para vocês, ó. É alvo, ó. Com 1 centavo abaixo ali, é alvo, galera, ó. A região que tem mais toque, aqui, ó. Ó, bateu no alvo, acabou. Agora vamos esperar, né? Esperar uma correção, pelo menos até a metade desse movimento aqui, no mínimo. Subiu, corrigiu, depois ele volta a subir de novo. Saudável essa correção, tá? Dá para você fazer loucura. Olha lá o nosso alvo 3, ó. 76 e 72. Partindo desse pivô de alta aqui, ó. Vendo? Olha lá. Pegou o alvo 3, tá? Vamos esperar agora voltar a fazer uma recueta aí. Eneva. A Eneva, olha só, deixou para nós um cup and handle no gráfico semanal e está indo embora. Essa última semana faz uma correção, deixa um belo de um candle comprador no semanal, no diário, rompendo 9 com a 21. O que falta nessa Eneva é um voluminho, né? Um voluminho mais bonito aqui. Apesar de ter 104 milhões bonito aqui, ele está bem abaixo desse volume aqui de 1 bilhão num dia, né? Então precisa ter um pouquinho mais de força aí de volume, mas a Eneva tá legal, hein, pessoal? Tá legal. Olha o cup and handle aí, ó. Será que ela entregou o alvo do cup and handle? Ainda não, ó. Tem espaço pra caramba para subir ainda. Até R$22. Tem espaço ainda. Mas tá caminhando, né? Tem algumas regiões de topo para ela buscar, tá vendo? Precisa rebuscar essas regiões. E depois, mas o legal é que ela deixou 1, 2, 3 aqui na semana. Pode ser interessante para a próxima semana, tá? Tem vários deixando, né? Para encerrarmos, pessoal, CSMG, Copasa. Esse ativo está uma beleza. Está uma beleza. Quem tem ação dessa empresa, assim como de Sabesp, está muito feliz, né? 2025 só subiu aqui, ó. Desde o começo do ano, o papel está subindo forte, cara. Ó. Janeiro 25. Começou uma pernada, veio lá em fevereiro, abril, caiu, subindo forte, pivô de alta, se mandou. Essa semana, quarta-feira, uma alta de 5,6 e agora corrigindo. Normalzinho, normalzinho, Copasa, legal. E Port 3, Wilson Sons, olha lá, também entregando o alvo para nós de um pivôzão de alta. Ó, uma correção lateral, né? Praticamente um power breakout aqui. Se mandou e foi embora, entregando um belo de um alvo. Galera, eram essas as operações, os ativos do gráfico semanal. Temos alguns pelo gráfico diário também, tem vários aqui. Deixa eu ver se tem alguns que nós não falamos do semanal e que estão no diário para eu poder avaliar para vocês aqui. Temos sim, ó, já vi alguns aqui. Vamos começar então? Rapidamente, tá? Só os que não apareceram no gráfico diário, ou no semanal. Rede Pague Menos. Tem uma galera que gosta aí da Pague Menos. Olha lá, falava da Pague Menos algumas semanas atrás sobre essa questão do semanal em relação à média de 200. Rompeu, voltou e essa semana deixou um belo candle, com aumento gigantesco de volume. É isso que nós procuramos, pessoal. Aumento de volume, olha lá, quando eu aumento o volume, como o papel ganha potência. Vamos ver o gráfico mensal. Olha lá, o mensal está bonitinho já. Legal, tem espaço para subir. O diário também tem espaço para subir e o semanal agora também tem espaço para subir. Então, a Pague Menos começa a ficar interessante para nós, tá?
Qualicorp. Gráfico semanal ainda está brigando com a média de 80. Deixou um candlezinho acima da 80. Pode ser interessante, mas o volume não foi condizente. Ó. Tá vendo? Pode ser, caso ele rompa, ganhe um pouquinho mais de preço. No diário está um pouquinho mais interessante. Deixa eu ver o que mais aqui. Alpargatas, assim como a Vulcabras, também deixando um candle comprador. Rompeu média, volta a testar a média. Corrigiu 5 semanas. Olha que correçãozinha muito bonita. A gente sempre comenta aqui que quando o ativo faz a impulsão, começa a corrigir, o candle fica mais forte. Ó. Quando ele começa a chegar próximo das médias, ele começa a ficar curtinho, ó, duvidoso. Isso quer dizer o quê, galera? Psicologicamente falando, quer dizer o quê? Que os compradores não querem perder essa região de preço e começam a entrar em maior número. E aí, olha essa semana, já rompe essa região aqui anterior, com um aumento de volume, exatamente partindo de onde? Da média. Aqui teve um Dave Landry, Dave Landry acionado. Nesse ponto, ele deixou o que para nós agora? 1, 2, 3 de compra. Olha lá, pode ser que ele continue subindo porque ele fechou na máxima. Bonito, hein? Cara, se você não assinou a planilha essa semana, vai ter muita oportunidade. Aproveita porque tem boas chances de você ter uma série de ativos muito legais para a próxima semana. Assina aí para você ter acesso a tudo isso ainda hoje, tá? Alpargatas, a gente já falou, Eletrobras, TIM, C&A Brasil, vamos ver. C&A Brasil não tá legal, porque a média de 21 está acima do preço, apesar de termos um 1, 2, 3 aqui, né? Mas ainda está acima do preço, então talvez seja uma resistência. Qual outro aqui que nós não vimos? Viva, que tá aí, Banco de Bradesco. Bradesquinho, olha lá, 1, 2, 3 de compra no semanal. Cara, todas elas fazendo o mesmo desenho, é muito legal. Bradesco 4, mesma coisa, 1, 2, 3 de compra no semanal, muito legal. Deixa eu ver qual outro aqui. Odontoprev, estou olhando só os que não apareceram no semanal, tá? Uma correção um pouquinho mais lateral, talvez não seja mais ideal fazer a operação agora. Qual outra aporte já vimos? Pronto, é isso, pessoal. Diferença entre gráfico diário e semanal são essas que eu falei agora. Qualicorp, Alpargatas, qual outra? C&A, Varejo, Bradesco e Odontoprev, além da PGME, Pague Menos, né? Pague Menos está bonita também. Galera, é isso aí, ó. 1 hora de bate-papo. Deixa seu comentário aí. Se você não deixou o seu like no começo, deixa agora, porque dá trabalho fazer isso aqui e eu conto com a ajuda de vocês, né? Comentem com a gente quais são os ativos que você gosta, quais são os ativos que você está analisando. E se eu puder ajudar, você deixando no seu comentário, eu respondo no comentário o que você está pedindo aí, tá bom? Se você não é assinante ainda da nossa planilha, reforço aqui, entra lá, vdtinvest.com.br, vai lá, assina ainda hoje, para que você possa ter acesso a essa planilha ainda hoje, com todas as oportunidades que vamos ter para a próxima semana. E eu tenho certeza que teremos bastante após essa correção bastante interessante que aconteceu no Ibovespa. Eu comentava que é importante fazer correção, porque a correção é saudável, para tomar impulso para subir. Então assina lá, você vai ter acesso ainda hoje. Para você que é assinante, você já sabe que temos ações, fundos imobiliários, BDRs, para que você possa fazer seus investimentos. Não faz parte da comunidade ainda? Entra na comunidade para que você não perca nada, galera. Não perca nada, tá? E esses dias perguntaram para mim assim, Henrique, puxa vida, eu não tenho conta, minha conta acho que é em outra corretora, eu não sei que corretora que tá. Pessoal, nós somos parceiros da XP através da Nomos Corretora, tá? Que é o maior escritório da XP, que inclusive está num processo de transição para transformar corretora. Então, se você não tem conta ainda, entra lá, ó. Clica aqui, aponta o seu celular para esse QR Code agora, ou pega o link que está aqui embaixo do QR Code para você abrir a sua conta ou trazer a sua conta para a Nomos, caso você seja cliente XP já. Tá legal? Beleza? Vamos nessa, turminha? Sabadão, correção forte na Ibovespa, mas ainda em tendência de alta. E eu tenho certeza que agora teremos vários ativos em tendência de alta que vão dar ótimas oportunidades para nós daqui para frente. Combinado? A gente se encontra amanhã, domingo, no nosso Boas da Semana. Tenho certeza que com uma seleção bem repleta de oportunidades para a próxima semana. Lá para os assinantes vão todas as oportunidades. No Boas da Semana, 2, 3, às vezes 4 oportunidades. Tá bom? Deixou seu like? É agora então.
Não se inscreveu ainda? Aproveita porque um percentual bastante grande de pessoas que assistem o nosso vídeo não é inscrito. Pô, se inscreve, ajuda o canal. Nosso objetivo é chegar a 100 mil ainda esse ano para comemorar com vocês, cara. Assim que nós chegarmos a 100 mil, a gente vai fazer um evento legal. Tô até falando lá com alunos para a gente fazer um evento presencial lá em São Paulo. Então, vai lá, dá essa força para a gente que a gente ajuda vocês no que a gente puder. Valeu? Grande abraço, pessoal. Bom fim de semana para todo mundo. Muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Tchau, tchau.